quero convidar Lucas Vargas, presidente, CEO do Viva Real. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Uma salva de palmas. Legal. Boa tarde, pessoal. Putz, estou aqui, até eu me empolguei aqui com óculos desses. Eu também sou corretor. Tenho direito? Legal. Boa, vou levar uma para mim também. Bom, pessoal, estou muito feliz aqui pelo convite do Marcelo, o pessoal da Semior está aqui com vocês. O Marcelo comentou que ia ter a convenção anual e pediu que eu conversasse um pouco, passasse um pouco do que a gente tem observado no mercado, tendências que têm acontecido, mudança de comportamento do consumidor, expectativas para os próximos meses. E aí, eu conversando com ele de pontos que eu poderia trazer aqui para vocês, eu me lembrei que no início de agosto a gente teve o Conecta Imob, um evento lá em São Paulo. Já vi, quem aqui esteve no Conecta? Tem algumas pessoas que estiveram lá presentes. E o Conecta Imob é um evento que a gente produz, que tem mais de 80 palestrantes, 3.000 participantes do Brasil inteiro. E tem muito conteúdo. Então, a gente leva conteúdo do Viva Real, a gente escuta o pessoal de várias empresas do mercado imobiliário, pessoal de empresas de fora do mercado imobiliário, mas que trazem tecnologia. E aí eu resolvi trazer aqui diversos pontos que foram falados lá. Eu tinha combinado com o Marcelo da gente falar assim, 10 pontos que me chamam muita atenção e que eu acredito que vão poder ser informações relevantes para vocês, para os corretores, para o mercado imobiliário. Então, o Viva Real, além de ter um portal imobiliário, a gente tem algumas outras empresas que fazem parte do grupo. Uma dessas empresas é o GeoImóvel, que faz monitoramento de preço, de lançamentos em todo o país. Tem uma outra empresa que se chama Sua House, que faz diversos serviços que provê tecnologia para incorporadoras, para imobiliárias. Então, a gente tem muito insumo de informação que eu acho que pode ser legal compartilhar com vocês. Então, para começar, até tenho a minha colinha aqui, acho que um ponto que todo mundo está falando, que tem mudado bastante, é a respeito do comportamento do consumidor. Se há 5, 10 anos atrás esse consumidor não tinha internet, não usava a internet no dia a dia, cada vez mais a internet está presente e isso tem um impacto direto no atendimento que a gente presta para eles. Uma das coisas que a gente mede é o quanto um atendimento rápido consegue aumentar a conversão em vendas. A gente consegue medir isso com diversas ferramentas, tem várias empresas que fazem isso. E eu trouxe alguns números para vocês. Hoje, de cada 100 contatos enviados de um portal imobiliário, menos de 30% é respondido. Então, tem muita gente que manda contato e não recebe nenhuma resposta. Daqueles que são respondidos, 25% respondem depois de 24 horas. Aí tem aquele pessoal que responde um pouco mais rápido, e tem 25% que responde em menos de 1h30. Então, de todo mundo que responde, 25% responde em 1h30. E a gente consegue medir qual que é a probabilidade de fechar se você responde em menos de 1h30 ou depois de 24 horas. A gente tem os sistemas que mostram essa conversão, e quem responde menos de 1h30 normalmente fecha 3 vezes mais que quem responde depois de 24 horas. Ou seja, ter esse atendimento ágil, ter essa resposta eficiente, garante uma probabilidade muito maior de fechar em vendas. E aí, isso é matemática, isso é estatística, como que a gente explica isso? Bom, isso é simples, na verdade. O consumidor ele manda muitos contatos quando ele está procurando um imóvel, ele está falando com várias pessoas, está visitando ali várias imobiliárias, várias incorporadoras. Então, se a gente não responde de forma rápida e ágil, é de se esperar que esse consumidor esteja em 1, 2 horas já falando com outra pessoa. E aí a chance da gente conseguir tê-lo perto de nós, conseguir converter e avançar na venda, diminui. Então, esse atendimento ágil é o principal motivo pelo qual a gente vê diferença de fechamento. Quando um anunciante, corretor, imobiliário, incorporadora recebe um contato e a gente consegue medir a conversão, a resposta rápida é o principal fator para aumentar a venda. A gente tem muita gente fazendo agora medição disso dentro das próprias empresas, porque tem cada vez mais tecnologia que ajuda a gente a medir isso. E também a gente vai poder se preparar, por exemplo,
com resposta automática de e-mail, resposta automática por celular, caso você não consiga atender. Então, ao longo dos próximos meses, a gente vai ver cada vez mais soluções que vão ajudar a gente a responder de forma rápida, porque isso é o número 1 fator que faz com que as vendas convertam mais quando a gente compara dois times. Segundo ponto, todo mundo tem falado, tem muita palestra a respeito. Quando é que quem procura imóvel, qual é o horário que essa pessoa procura imóvel? A gente tem no Viva Real mais de 20 milhões de visitas por mês. É muita gente que passa ali. Então, todo dia, o dia inteiro, a gente consegue medir por dia da semana, o horário. Qual que é o horário que as pessoas mais procuram imóveis, qual é o dia? Praticamente 50% das buscas por imóveis acontecem no final de semana. Ou seja, de 50% dos contatos que a gente manda, metade é no final de semana. Além disso, mais de 50% dos contatos que são mandados durante toda a semana são antes das 8 da manhã ou depois das 7 da noite. Ou seja, isso transforma completamente o formato como a gente tem que trabalhar para atender aquele contato. Lembrando do ponto anterior, quem responde 1h30 vende 3 vezes mais. Como que você pode responder 1h30 a alguém que está procurando no final de semana e às 8, 9, 10 da noite? Isso transfere para a gente que faz esse atendimento uma responsabilidade muito grande. E é por isso que, mais uma vez, a gente precisa buscar ferramentas, adaptar a nossa forma de trabalho para essa nova realidade, que é um consumidor cada vez mais independente, que faz buscas de forma bem rápida, e um cara muito mais bem informado, e que se a gente não responde ele de forma rápida, outra pessoa vai atender. Então, a gente tem tido muita estatística, muita ferramenta para conseguir fazer com que esse consumidor seja respondido mais rápido. E a gente, no portal, a gente também consegue, de certa forma, tentar influenciar esse consumidor, para que ele não procure em horários tão inconvenientes. Então, a gente tenta ajudar vocês, e talvez vocês nem saibam, mas a gente tem algumas ferramentas para fazer isso. Exemplo, a gente dispara e-mail marketing, vocês devem ver, né? Quem manda um contato para um portal imobiliário, seja o Viva Real, ou seja, para outras empresas, acaba recebendo muito e-mail do Viva Real. Tem um outro imóvel que você possa se interessar, talvez. A gente pode escolher um horário adequado para mandar esse e-mail. Se eu mandar esse e-mail às 7 da noite, provavelmente essa pessoa vai entrar e vai mandar um contato para vocês às 7 da noite. Mas se eu mandar esse e-mail às 9 da manhã, eu consigo medir a conversão, eu vejo que mais pessoas podem ser contatadas ao longo do horário do dia útil, e vocês respondem também no dia. E a gente tem outras dessas ferramentas que podem estimular o consumidor a buscar vocês em outros horários. Exemplo, o cara manda para a gente um telefone. A gente consegue fazer uma notificação pelo celular ao meio-dia, por exemplo, falando, olha, você mandou um contato ontem, mas era de madrugada. Talvez seja melhor você reenviar esse contato agora. A gente consegue fazer algumas dessas artimanhas para facilitar a conexão entre aquelas pessoas que procuram os imóveis e o horário e o formato de atendimento dos corretores. A gente tem um piloto que está sendo feito com a empresa no interior de São Paulo, que é justamente isso. A gente está tentando ajustar os horários de trabalho dessas imobiliárias, da imobiliária, com os contatos que a gente recebe. E a gente já tem visto, é um trabalho um pouco artesanal, mas a gente já tem visto uma resposta muito maior e, consequentemente, um fechamento maior de vendas. Então, o estudo do horário do atendimento faz total diferença, e talvez possa parecer algo tão bobo, né, tão estranho. Nossa, mas como isso faz diferença? Faz uma diferença muito grande. De novo, porque a agilidade no atendimento aumenta muito, né, o fechamento em vendas. Bom, terceiro ponto que tem se falado muito a respeito é o formato da busca por imóvel hoje versus 5, 10 anos atrás. Muito se fala a respeito da qualidade do contato que é enviado pelo portal, né? Então, ou por meios de internet, sites, qualquer que seja a fonte. E um comentário que existe bastante é que, mas o cara está só sonhando, o cara está só dando uma olhada. E a realidade é essa mesma. Se a gente pega estudos de comportamento de 15 anos atrás, quase ninguém usava a internet. Aqueles que passavam em um decorado ou na imobiliária, ele não estava sonhando. O cara que batia na porta da imobiliária, ele realmente queria comprar ou alugar um imóvel. Era essa a realidade. Hoje, não é assim.
Hoje, o cara que chega no portal, ele está passando por um processo de descoberta. O cara que chega num site, ele está tentando entender o que funciona no mercado. E isso é uma evidência de que, na verdade, às vezes a internet causa mais problema antes de ajudar. Então, estou trazendo aqui para o portal, na verdade, uma responsabilidade de falar. Se os portais não existissem, a conversão dos leads que vocês recebem seria muito mais alta. É verdade, mas é um processo de evolução. Ao longo do tempo, o portal, as ferramentas de internet vão evoluindo para conseguir fazer com que aqueles consumidores que estão olhando no portal entendam cada vez mais os detalhes dos imóveis, para que quando ele entrar em contato com um corretor, ele já esteja mais propenso à venda. É um processo de evolução, né? Essas ferramentas são todas muito novas, mas claramente existe uma confusão e muitas vezes uma frustração por parte do corretor, que era acostumado há 15 anos atrás, pô, de cada 10 caras que entravam aqui, 1, 2 eu fechava. Hoje, de cada 100, 1, 2 eu fecho. Essa é uma realidade nova. E, de novo, a gente precisa entender a realidade, mexer com as ferramentas necessárias para garantir que a gente atenda esse pessoal numa nova realidade. A gente vai falar de outros pontos aqui, a respeito do ciclo da jornada. O Marcelo citou um ponto que a gente não pode simplesmente atender e dizer tchau para o cara que não quer comprar agora. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso também, mas é uma nova realidade e recai sobre os nossos ombros aqui de quem atende o consumidor, vocês, corretores, trabalhar nesse novo modelo. Quarto ponto que se fala muito. O cliente sabe cada vez mais. E aí tem 2 tipos de cliente. A gente faz eventos lá no Viva Real, treinamento com os corretores, tenta entender quais são as dificuldades para a gente desenvolver as ferramentas que podem ajudar da melhor maneira. E a gente vê 2 tipos de críticas, que são até conflitantes. Tem um tipo de crítica que é a seguinte: pô, estou aqui no plantão, chega um consumidor que não sabe nada, cara, não sabe nada, não sabe o preço, não sabe a metragem, totalmente desinformado. Tem uma crítica que é essa: pô, o cara não sabe nada, a informação está disponível, você está fazendo aqui eu perder meu tempo. E tem a outra reclamação, que é a seguinte: o cara sabe tudo, o cara sabe a área, o cara ficou na internet o tempo inteiro, ele leu o memorial descritivo e está aqui, pô, ele está só me enchendo o saco, perguntando coisa difícil. Tem esses 2 comportamentos, tem muito disso, e são conflitantes. E tem gente que acha que esse cara que sabe muito, ele é o que mais converte, ele é o cara que mais fecha, porque ele sabe muito. Quando a gente olha de forma um pouco míope, sem entender direito a jornada desse cara, a gente pode até concluir erradamente que esse é o cara mais propenso a fechar. Mas o problema é que toda essa tecnologia que mede o comportamento do consumidor, as ferramentas que nos ajudam a ver o caminho que o consumidor está fazendo, são muito recentes. É muito difícil, muito difícil, eu entender exatamente quando é que um cara começou a procurar um imóvel, para onde ele foi, com quem que ele falou, saiu, desistiu, voltou. É muito difícil. Mas a realidade é que a gente está começando a entender que esse cara que chegou lá no início e não sabia nem qual era o preço do imóvel, depois de X vezes, com uma certa quantidade de atendimentos específicos e com um certo formato de informação e de educação, esse cara converte muito melhor do que o cara que chegou já super preparado, sem ser amaciado e sem ter todo o contato que o corretor de imóveis fez ao longo da jornada. A gente consegue ver que consumidores que tiveram mais contatos com corretores de imóveis ao longo da jornada convertem muito mais. Então, é até contrassenso, todo mundo fala, né? O trabalho do corretor está mudando, a tecnologia está substituindo, mas a gente consegue ver nas ferramentas que aquelas pessoas que tiveram mais pontos de contato e mais informação passadas pelos corretores são as que vendem mais. Então, a boa notícia é, aquele cara que não sabe nada, ele vai fechar em algum momento, mas você precisa estar próximo dele. E aí a gente consegue de novo ver que aquelas equipes que tratam melhor aqueles consumidores que chegam pela primeira vez desinformados conseguem converter muito em vendas. Então, tem muita coisa nova, e no Conecta, no evento, teve um pessoal que trabalha com a psicologia comportamental e tecnologia, teve uma sessão super futurística e conseguia medir esses detalhes. E algumas dessas informações aqui eu peguei conversando com o pessoal, que mostra que, ao longo do tempo, quem vai se dar melhor é quem conseguir entender exatamente em cada estágio onde o consumidor está e atender ele da melhor forma possível. Então, são informações legais. Outro ponto, 5º ponto, celular. Então, celular, né, tem várias notícias,
tendências, todo mundo vê o quanto o celular está presente na vida de todo mundo hoje e não estava há 5, 10 anos atrás. A gente tem várias fotos que mostram a última vez que trocou o Papa e a penúltima, e mostra a mesma imagem, todo mundo segurando o celular, tirando foto, uma diferença de nem 10 anos. Enfim, celular está presente na vida de todo mundo e o que mais tem é estudos a respeito disso. O que o celular muda para a gente no mercado imobiliário? Primeiro ponto, celular está diretamente relacionado com mobilidade. O que a gente está falando de mobilidade? Geolocalização, etc. Todo mundo tem visto o quanto as buscas por imóveis têm sido feitas através do celular. Todo mundo falando após ano, está todo mundo usando mais celular. As buscas por celular as buscas por imóveis estão vindo por celular. Hoje, dentro do portal, mais de 60% das buscas são feitas em celular, e não num site desktop, não num computador. Tenho certeza que na CMO já deve ter passado aí também todas as expectativas, e cada vez mais isso vai acontecer. E eu tenho um número interessante que eu puxei ontem, do Viva Real. Desses 20 milhões aí de visitantes, a gente tem lá quais as cidades, quais os estados que mais fazem buscas por celular. Primeiro estado é Ceará. O estado que mais percentualmente se faz busca por celular. E o segundo estado é Goiás. As cidades capitais que a gente observa, Goiânia é a capital onde percentualmente mais se busca por celular. O que isso tem de impacto na vida de vocês? Tudo. Por quê? Primeiro ponto, mobilidade. O cara procura, ele está totalmente relacionado à precisão do local onde o imóvel está. Cada vez mais, as tecnologias vão querer dizer para você exatamente onde esse cara está, para onde ele vai, de onde ele veio. Hoje a gente consegue registrar se o cara está buscando um imóvel, por exemplo, no aeroporto, um cara que faz um trajeto para o aeroporto todos os dias, talvez alguém que trabalhe no aeroporto, mas que mora no setor Bueno. A gente consegue ver isso no celular, a gente consegue registrar todo o trajeto de todas as pessoas pelo celular. E cada vez mais essa informação vai ser um pré-requisito para vocês fazerem um atendimento para aquela pessoa. Mobilidade tem tudo a ver, então, com o mercado imobiliário. É, obviamente, todo mundo fala, né? Mercado imobiliário, o que mais importa é localização, 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 certamente é. Mas não importa só a localização do imóvel, para vocês é importante saber tudo que tem ao redor daquele imóvel. O que mais mostram ali pesquisas, mais para frente a gente vai falar. Quais são os critérios que os consumidores buscam quando eles estão procurando um imóvel? Eles querem saber mais de escolas, mais de hospitais. Saber todos esses detalhes é fundamental. Dentro dos aplicativos, a gente já consegue cruzar informação de escola, trabalho e fazer com que alguém que busca um imóvel no Viva Real, se eu sei que essa pessoa tem um filho de 2 anos, talvez eu queira mostrar imóveis com creches por perto. E a gente consegue fazer isso. Então, saber sobre localização muda completamente. O celular dá essa característica para a busca por imóvel. Segundo ponto que o celular transforma, imediatismo. Certo? Hoje a gente acorda e mexe no celular, provavelmente a última coisa que a gente faz antes de dormir é mexer no celular. O celular está presente em tudo que a gente faz. E se alguém não me responde de imediato quando eu mando uma mensagem, eu fico muito nervoso, não é verdade? Se eu mando um WhatsApp para alguém não me responde, eu fico com raiva. Pois é. Se alguém manda um lead, quero falar sobre o imóvel, não tem essa resposta de forma rápida, mais uma vez, vou ficar decepcionado. Então, esse imediatismo transfere para a gente que está prestando esse serviço uma responsabilidade de atender de forma muito rápida. Terceiro ponto que o celular muda completamente aqui no nosso dia a dia. É um negócio chamado de tribalismo. O que é o tribalismo? O celular faz com que a gente se relacione cada vez mais com as pessoas que são iguais a nós. Se a gente está no Facebook, a gente quer ser amigo de quem é igual a gente. Se a gente curte uma foto de uma festa de um amigo, o Facebook vai te mostrar várias vezes fotos daquela festa, vai te mostrar as fotos daquele seu amigo. Aquele que você não vê, não olha, ele não vai te mostrar. O celular e a internet juntos conseguem entender a sua vida inteira e cruzam, inclusive, o seu e-mail com a sua rede social, com as propagandas que aparecem no seu computador. Se você, no seu e-mail, fala de animais de estimação, muito provável, quando você estiver navegando em um outro site, no UOL, por exemplo,
aparecer uma propaganda de venda de ração para animal de estimação. Então, a internet e o celular conseguem cruzar suas informações, têm um imediatismo e fazem com que você se relacione cada vez mais com pessoas iguais a você. Tem aquele aplicativo de música, Spotify. Né? Você pode assinar e escutar as músicas ali. Se você escutar uma música do Bruno Marrone, para o resto da vida ele vai te mandar a música do Bruno Marrone. É uma realidade. Isso faz com que você fique sempre condicionado a viver com aquilo que você gosta, com aquelas pessoas que você conhece. E o que isso tem a ver com a gente aqui no mercado imobiliário? Isso tem a ver o seguinte: as pessoas não estão conseguindo mais conversar e conviver com aquelas pessoas que são diferentes delas. Isso transfere para a gente uma responsabilidade de criar empatia com o consumidor. A gente conseguia medir lá em 2011, 2012, quando a gente começou a fazer pesquisas de por que você não conseguiu fechar esse imóvel. Tinha um dos itens que era, não fui com a cara. Não fui com a cara daquele cara que me atendeu. Esse item tem aumentado. As pessoas são mais chatas, elas não vão mais com a cara de várias outras, e elas podem escolher isso. Então, cada vez mais transfere para a gente a responsabilidade de criar uma empatia com as outras pessoas. Então, se aquele consumidor é nosso cliente, a gente precisa entender muito bem com o que aquele consumidor se identifica, as características, e criar essa empatia, porque o celular cria esse tal de tribalismo. E o último ponto que o celular cria na gente é um negócio chamado de exteligência. O que é isso? Inteligência é aquela capacidade que a gente tem de, dentro da nossa cabeça, conectar as informações, né? A gente conecta os dados ali e cria conclusões. É inteligência. O que é exteligência? A gente não precisa conectar essas informações. O celular conecta ali para a gente e processa para a gente não precisa pensar. Então, cada vez mais, de novo, os aplicativos conseguem pensar por nós. A gente tem Uber, né? O Uber ele consegue ali reconhecer as últimas visitas, os últimos deslocamentos, ele te sugere coisas. O Waze, que mostra o trânsito, né? Um aplicativo que fala, se eu vou daqui, do ponto A para o ponto B, e se eu faço isso todo dia, no mesmo horário, ele sugere, você não vai para casa hoje, você vai para outro lugar? Já consegue identificar isso. Ele pensa por você. E os consumidores também querem que a gente pense por eles, muitas vezes, no mercado imobiliário. Então, para a gente conseguir entender esse consumidor que é imediatista, que é chato, que é exigente, porque é uma nova realidade, todos nós somos assim, o que é fundamental é que a gente faça perguntas. Esse é o segredo. O segredo para você criar essa empatia, para conseguir pensar pelas outras pessoas, é que a gente faça mais perguntas, tenta entender mais os detalhes. A gente tem muitos exemplos de corretores que responderam aos compradores de imóveis com respostas curtas, imediatistas, sem tentar entender o contexto daquela pessoa, e muitas vezes criou uma insatisfação. Tem um caso real, eu estava comprando um imóvel há alguns poucos meses atrás, e mandei um e-mail a respeito de um certo imóvel. Eu falei, queria entender mais a respeito desse imóvel. Queria saber qual que é o andar. Aí o cara me respondeu direto. Mande seu telefone. Aí eu falei, eu prefiro responder aqui por e-mail, porque eu sou uma pessoa muito ocupada, talvez eu não consiga falar por telefone. Eu queria saber o andar, não tinha o endereço completo, eu queria saber qual que era a altura. A gente sabe que é uma informação, muitas vezes, crítica ali de ser passada, né? Que tem problemas de passar o endereço completo, a gente é super defensor de comunicar o endereço completo. Mas eu falei, cara, precisava saber aí a altura da rua, para saber se eu continuo interessado, para ver se é por perto ali de onde eu quero. E aí ele só respondeu assim, você é corretor. Só. Aí o que eu fiz? Tirei uma foto da minha carteirinha do Cresce e mandei. Falei, sou mesmo, mas eu estou procurando um imóvel de verdade. Então, essa realidade nova, na verdade, é uma história curiosa que aconteceu comigo pessoalmente. Na verdade, ela reflete uma nova realidade. A gente precisa, sim, tomar cuidado, entender muito bem, fazer as perguntas, de novo, relacionando lá com o que eu falei no início, entender muito bem a jornada, acompanhar esses diversos consumidores. Não é mais aquele cara quente que entrou pela porta que vai fechar de imediato, mas sim é o cara que, sendo bem atendido, com certeza, ele vai ser um cara que tem uma chance alta de converter. Mas beleza, celular então era o quinto ponto. Sexto ponto,
Ponto legal também. Tem sempre um dilema. O contato que é mandado por telefone, o contato que é mandado pela pessoa que quer comprar um imóvel, ele manda o telefone ou ele manda o e-mail. Tem gente que prefere o telefone, tem gente que prefere o e-mail. A realidade é que ambos convertem igual. Tem gente que acha que o telefone é mais imediatista, o cara ligou, ele está mais querendo uma resposta rápida, mas, de novo, não necessariamente o cara que é o imediatista na busca pela informação é o cara que vai fechar mais. Muitas vezes o cara que manda por e-mail é o cara que até está mais próximo de fechar, mas que ele se importa tanto com a transação que ele quer formalizar, que ele quer ter certeza que a informação está correta, que ele quer deixar aquilo guardado em um certo local, que é a caixa de e-mail dele. Então, na verdade, a gente tem visto que 60% das vendas que acontecem foram originadas pela primeira vez por e-mail. E 40% das vendas que são realizadas foram originadas por e-mail. 60 telefone, 40 e-mail, que é mais ou menos a proporção de contatos que são gerados normalmente num site. 60 por telefone e 40 por e-mail. Converte-se mais ou menos na mesma proporção. Então, não tem acho que era um tabu de que e-mail é pior do que telefone. Na realidade, não. Então, isso não é mais um mito. E um ponto interessante também que a gente consegue medir é que a gente tem os contatos através de telefone, através de WhatsApp, através de chat, etc. A gente consegue ver como que evoluiu ao longo dos últimos 3, 4 anos. Contatos através de WhatsApp de um ano para o outro não mudou. Então, são estáveis. O primeiro contato ali por WhatsApp são estáveis. Telefone caiu. E todo mundo fala, tem que cair de telefone, porque o pessoal usa mais WhatsApp. Mas, na verdade, o que subiu foram ligações dentro de aplicativos. Ou seja, hoje você consegue fazer ligação via VoIP, né, sem gastar o celular de fato. Que essas são ligações que têm subido cada vez mais. E a gente não tem uma resposta do que vai acontecer ao longo dos próximos anos. Mas, certamente, mais tecnologia vai ser aplicada, mais imediatismo vai acontecer nesse mercado, e a gente vai precisar se adaptar a essa nova realidade. 7º ponto. Tem muita gente falando a respeito da complexidade de vendas. E realmente, todo mundo sabe, vender um imóvel é a venda mais complexa que pode existir. Há muitos anos atrás, eu trabalhava no mercado imobiliário como comprador de terrenos. Eu comprava terrenos para a Cirela. Que é um tipo de venda, né? Um trabalho comercial ali, bem complexo também, confesso. Demorava muito, o ciclo era muito longo. E eu lembro que eu tinha um amigo que trabalhava na P&G. E ele vendia sabão em pó. E ele falava que era super difícil vender sabão em pó para o supermercado. Na verdade, eu ria, né, da cara dele. Eu falei, cara, você não entende o que é fazer uma venda complexa. E no mercado imobiliário, seja lá nos meus terrenos ou aqui, nessa compra, a gente tem visto cada vez mais que, sim, comprar imóvel é um negócio extremamente complexo. E por que isso? Tem uns estudos que mostram o ciclo de venda. Quando o cara começa a pensar em comprar um imóvel, até de fato realizar a transação. E eles chamam esse ciclo de assíncrono, que não tem uma sincronia. O que é esse ciclo de vendas assíncrono? Que é muito difícil você fazer de forma linear acompanhar esse cara, porque ele começou a procurar um imóvel. Aí ele desistiu, aí ele volta a procurar, aí ele manda uns 2, 3 contatos, aí ele não responde, aí ele não visita. Aí ele marca uma visita, vai, visita, começa a falar, não gosta, começa a procurar de novo. Aí, às vezes, ele negocia, faz a proposta e não tem o financiamento. Então, esse ciclo, que tem várias etapas, faz com que o processo seja muito complexo. Muito complexo, todo mundo sabe que é. Muito difícil. Por outro lado, e esse é o ponto aqui que eu quero fazer, lá no Conecta teve um palestrante de uma imobiliária do Sul que estava explicando o funil de vendas dele. E ele tinha uma amostra muito grande para mostrar qual que era o acompanhamento ali do funil de vendas. E já fazia 2 anos que esse cara ele media exatamente a conversão dos leads e ele sabia exatamente qual que era o faturamento que ele ia ter ao final deste mês, com base nos leads que ele tinha recebido nos últimos 12 meses. Então, ele fazia esse acompanhamento perfeito, desde o que tinha sido recebido há 12 meses, ele conseguia medir, ele criou lá uma forma de acompanhar. O cara que falou comigo a primeira vez, em dezembro, dos 100 que falaram comigo,
10 vão desistir de primeira, mas eu vou ligar para ele depois de 3 meses e vou colocar ele dentro de uma jornada, de um funil, e ele conseguiria medir perfeitamente a conversão. O erro dessa estimativa dele era muito pequeno. Eu achei sensacional, porque foi uma das primeiras vezes que eu vi alguém que fazia uma análise, uma gestão do mercado imobiliário de forma muito analítica e muito estruturada. O cara da P&G, a forma como ele vende é o seguinte: eu preciso fazer 15 ligações para fazer 7 vendas e para ter tantas comissões. E era muito parecida com a forma como esse cara da imobiliária lá do Sul fazia. Ele fala, eu preciso receber X leads, porque eu sei exatamente quantas conversas eu vou ter hoje, conversas eu vou ter na semana que vem, negociações, propostas e fechamentos. Então, o ponto final é, por mais que a negociação seja complexa, por mais que o mercado imobiliário seja um mercado muito mais difícil de se fazer vendas, a conversão pode ser, sim, medida e acompanhada de uma forma muito estruturada para garantir que esse negócio seja mais previsível e menos difícil de ser gerenciado. 8º ponto, o que o consumidor quer? Isso é um ponto interessante também. Eu falei lá da mobilidade, da questão da localização, e todo mundo fala, escola, ter segurança, ter etc. é importante. E aí tem alguns pontos que valem sempre a gente olhar. Aqui em Goiânia, quais são esses fatores que as pessoas mais consideram quando elas estão procurando imóveis? Os 3 mais importantes são vias de acesso, segurança e supermercado. Interessante que a gente tem uma pesquisa que tem mais ou menos 10 itens. Esses 3 são os primeiros. Supermercado é um dos últimos, na média do Brasil. E escola em Goiânia é um dos últimos. E a lista tem vias de acesso, segurança, supermercado, parque, hospital, trabalho, shopping, escola. E escola é um dos últimos aqui em Goiânia. No Brasil é um dos primeiros. Isso quer dizer que as pessoas em Goiânia não se importam com a escola? Claro que não. Mas talvez porque não existe uma preocupação pela distribuição das escolas, ou porque não tem, de alguma forma, um impacto muito grande na localização da minha moradia. Mas o interessante é que o 4º item mais procurado, o primeiro é vias de acesso, o segundo, segurança, o terceiro, supermercado, e o 4º é parque, em Goiânia. Então, acho que para esse empreendimento especificamente, é um ponto interessante. 9º ponto que eu acho que é cada vez mais falado, que é o imóvel dos sonhos. Então, principalmente quando a gente fala de lançamentos, um lançamento é sempre muito bonito, decorado, né? Mexe muito com o sonho das pessoas. Mas cada vez mais a gente tem visto as pessoas nas pesquisas falando que elas não querem mais, muitas vezes, o sonho, elas querem o imóvel ideal. Então, elas têm falado isso. Acho que a crise, ao longo dos últimos anos, transferiu para as pessoas uma nova realidade. Então, muitas vezes elas falavam que queria aquele imóvel dos sonhos, agora não, eu quero um imóvel que funcione para mim, que esteja dentro das minhas condições. O próprio Viva Real está passando por uma campanha de reposicionamento de marca, a gente está para lançar, achei legal a CMO lançando aqui, a gente também está passando por isso, e na nossa missão, a gente fala lá, ajudar os consumidores a encontrar a casa dos sonhos. E a gente está ajustando isso, porque talvez não seja exatamente a casa dos sonhos que a gente queira ajudar, a gente queira ajudar o cara a encontrar a casa ideal. E a casa ideal está muito relacionada, quando a gente pergunta para essas pessoas, não só a preço, mas a condições de pagamento. Então, quando a gente fala lá desde o início, que esse consumidor está cada vez mais informado, às vezes ele sabe muito mais que a gente, ele vai fazer muita pergunta, talvez, se eu pudesse dar uma dica, que recentemente ao redor de todo o país a gente tem visto, que os consumidores têm questionado muito, fuzilado os atendimentos, quais são as condições de pagamento, quais são as possibilidades. A gente consegue mexer no fluxo? A gente consegue mexer nas parcelas iniciais? Dá para diminuir a parcela? Consigo aumentar as chaves? Etc. E, de alguma forma, isso a gente consegue ajudá-lo. Dá para a gente estudar, entender previamente quais são as condições possíveis, entender as condições daquele consumidor e fazer um atendimento desde o início adequado. E o 10º ponto, que é muito rápido também, a gente consegue ver um monte de tendência com essa quantidade de dados que a gente tem no Viva Real, são lá 20 milhões de imóveis, 20 milhões de visitas, milhões de imóveis anunciados, dezenas de milhares de corretores imobiliários. Então, a gente consegue ver um público muito diverso no mercado e pegar a expectativa. A gente faz essa pesquisa de expectativas o tempo inteiro para entender de uma forma qualitativa quais são as expectativas desses diversos públicos. Nós, do Viva Real, temos visto, recentemente, este ano, uma tendência muito grande das incorporadoras a fazer estudos de mercado.
há 2, 3 anos, isso era algo que não acontecia. A gente tem esse acesso à informação toda, e as incorporadoras não estavam querendo entender potencial construtivo, potencial do mercado. E este ano, a gente tem visto muito um movimento por parte das incorporadoras de querer entender mais e buscar essas informações. Isso é um sinal muito grande de uma retomada em um momento próximo, por parte das incorporadoras. E é claro que sim, a gente depende de condições macroeconômicas, mas essa confiança é o primeiro sinal. E o segundo índice de confiança, que é muito importante, é o dos consumidores. Esses caras acreditam que é o momento certo de comprar imóveis? E quando a gente busca os nossos resultados, a gente faz essa pesquisa e acumula semestralmente há muitos anos. Este primeiro semestre de 2017, a gente fechou num índice acima ao que a gente tinha de 2015, pela primeira vez. Então, existe um otimismo muito grande no mercado imobiliário, que é consequência de vários fatores, mas também dos consumidores com maior propensão a fazer a compra do imóvel, e a gente tem medido isso através dessas pesquisas. Tudo bem? Então, foram 10 pontos aí a respeito de informações que a gente capta, que a gente conversa com o mercado, que a gente observa ao redor do país todo. Eu quis trazer algumas coisas de Goiânia também, que foram pontos que a gente consegue medir. Achei legal que lá no Conecta a gente teve 3.000 pessoas participantes. Desses 3.000, a cidade que mais tinha era Goiânia. Desculpa, a cidade que mais tinha era São Paulo. A região metropolitana de São Paulo tinha 15% dessas pessoas. A segunda cidade que mais tinha participantes no Conecta era Goiânia. Então, era um público que realmente estava querendo se capacitar. Então, quando o Marcelo falou, vamos ter uma convenção de vendas aqui, assim, super legal, timing muito adequado. Nós do Viva Real, assim como a CMO, apoiamos muito essa disseminação de conteúdo. A gente acredita que é extremamente importante capacitar o mercado para que a gente consiga trazer de volta um momento mais positivo de liquidez e de aceleração no mercado imobiliário. Acho que era isso que eu tinha para falar. Queria agradecer o convite, dizer que eu estou aqui à disposição para ajudar, seja hoje ou em qualquer momento. Meu contato é lucas.vargas@vivareal.com. Precisando de qualquer ajuda, estamos aí à disposição. Tá bom? Bom evento, obrigado.